Boa noite, boa noite. Tudo certo com vocês? Estamos aí para nossa série, para o nosso quadro Logos, estreando um nome novo. Logos, um termo grego que quer dizer palavra, estudo. E essa é a ideia. Essa é a ideia. É a gente estudar e a gente conhecer mais da Bíblia, da Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. Então seja muito bem-vindo a mais um momento ao nosso quadro Logos, né, com algumas alterações, com um novo formato, mas sempre com o intuito de crescer no conhecimento da Palavra de Deus e acima de tudo, transformar o nosso viver. Então, se você está aqui nesse vídeo, que você estude este tema, leia esses textos e que a gente busque vivê-lo, praticá-lo, e que tudo isso sirva para a gente entender mais de quem é esse Deus, de quem é esse Senhor que a gente tanto fala, né? O que Ele faz, né? Quem Ele é, um pouco mais de quem Ele é, e que a gente possa então, através dessa conversa, desse estudo, nos aprofundarmos no conhecimento de Deus e abrirmos o nosso coração para aceitá-lo, para vivê-lo. E para que esse Deus que a Bíblia mostra, esse Deus que é mostrado na Bíblia, possa ser o Deus que está em nosso coração. Esse é o nosso intuito. Esse é o nosso intuito. Então que a gente comece o nosso estudo com isso em mente. Tá bom? De conhecê-lo, de segui-lo e de servi-lo, de aceitá-lo. Então vamos lá. Vamos para nossas leituras. Hoje nós vamos ler aí alguns versos. E o primeiro verso que eu convido vocês a abrirem é Salmo. Vamos lá no livro de Salmos, capítulo 33. Salmo 33. Tá? Então que o Senhor nos dê sabedoria nessa hora para a gente poder estudar sua palavra mais um pouco. Se você não fez a sua oração, pausa o vídeo, faça a sua oração. Vamos começar com uma oração para a gente poder entender melhor, tá bom? Então, fica à vontade para pausar e a gente vai seguindo. Salmo 33, verso 6 até o verso 9, diz o seguinte: Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Pois bem, a gente leu aqui versos 6, 7, 8 e 9. Lemos 4 versos. E nesses 4 versos, qual é o apelo? Qual é o convite? Qual é o conselho? O conselho é o que está no verso 8. Tema ao Senhor toda a terra. Temam-no todos os habitantes do mundo. Ok? Então eu devo temer a Deus. Por quê que eu devo temer a Deus? Esse conselho, essa ordem, ela não vem do nada. Essa ordem vem baseada no verso 6, no verso 7 e no verso 9. Por que eu vou temer a Deus? Simplesmente pelo fato de Ele ser o Criador. E por Ele ser o Criador,
por ele ter criado e pela forma que ele criou. Como que ele criou? Verso 6. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Verso 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então eu vou temer a Deus. Por que eu vou temer a Deus? Porque eu reconheço que ele cria tudo. E cria tudo pela palavra. E cria tudo pela palavra. Guarda essa seguinte frase. Guarda essa frase. O nada deixa de ser nada simplesmente por causa da palavra de Deus. O nada deixa de ser nada simplesmente por causa da palavra de Deus. Quando eu reconheço isso, que Deus é o Criador e que Ele cria pela palavra, pelo sopro da sua boca, Ele completa o universo, Ele completa os céus. Então a ideia aqui é dar uma ideia de grandeza, sabe? Mostrar que pela palavra Deus faz. O sopro de Deus é suficiente para criar. Nos dá uma ideia de grandeza infinita. E é por isso que eu temo a Deus. É por isso que eu respeito a Deus. É por isso que eu reconheço quem Ele é. Então, primeiro o Salmo vai mostrar quem Ele é. E depois de mostrar quem Ele é, no verso 6, 7 e no verso 9, que também vem depois, o verso 8 vai falar o quê? Agora, entendendo quem Ele é, tema Ele. O tema, o respeite, o reconheça como sendo quem Ele realmente é. Esse Deus que cria pela palavra. Esse Deus cujo sopro é suficiente para criar. É por isso que eu temo a Deus. Pela sua grandeza. Pelo seu poder infinito, imensurável. Então, de uma forma geral, de uma forma direta, eu temo a Deus porque Ele é Criador. Porque Ele criou e pela forma que Ele criou. Agora um outro texto, Salmos também, capítulo 95. Vamos lá para Salmos 95. Salmo 95. Verso 1 até o verso 6. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Muito bem. Se você usa a sua Bíblia na versão Almeida, revista e atualizada, muito provavelmente o subtítulo do capítulo 95 é Convite a louvar o Senhor. É a minha tradução que eu estou usando é essa. E tem esse subtítulo, Convite a louvar o Senhor. E nesses 6 versos que a gente leu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos, a gente encontra 7 convites. 7 convites.
Quer ver? Verso 1. Vinde, cantemos ao Senhor. 1. Com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. 2. Saiamos, 3, ao seu encontro com ações de graças. Vitoriemo-lo, 4, com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Verso 4 agora. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Verso 5. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Verso 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos. 6. Ajoelhemo-nos. 7. Diante do Senhor que nos criou. Isso sem contar o vinde, do verso 6. Sem contar o vinde. Sem contar o vinde. Tudo bem. Eu tenho 7 convites para adorar, de forma geral, para adorar, para louvar a Deus. 7 convites em 6 versos. Lá no texto que a gente leu de Salmo 33, 6 a 9, no verso 8, ele começa com um pois, ou seja, ele começa explicando o verso 9 começa com um pois, porque ele vai explicar por que eu devo temer a Deus. Lembra, o verso 8 falou, tema a Deus. O verso 9 começa com pois, então ele vai explicar por que eu vou temer a Deus. E a gente entendeu que esse pois é por causa do que ele criou e de como ele criou. Aqui, em Salmo 95, a gente tem 7 convites para louvar, para adorar a Deus. E cabe de novo essa pergunta, ok, por quê? Por que eu vou adorar a Deus? Por que eu vou louvar a Deus? E de novo, no verso 3, olha como o verso 3 começa. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Por quê que eu vou adorar e louvar a Deus? Pelo simples fato de ele ser supremo. Ok? Como que eu vou saber que ele é supremo? O que me mostra que ele é realmente supremo? Finge que você não conhece nada da Bíblia. Uma pessoa que nunca leu a Bíblia. E aí ela vai abrir em Salmo 95. Se ela ler dos 6 primeiros versos, se ela ler só isso, se ela ler os 6 primeiros versos, ela vai terminar essa leitura entendendo que ela deve louvar e adorar a Deus. Ela não vai ler mais nada. Ela vai ler 6 versos. Salmo 95, de 1 a 6. Ela vai terminar essa leitura entendendo que ela deve louvar e adorar a Deus. Por quê? Porque ele é soberano. O que mostra que ele é soberano? Então, no verso 3, ele explica: adore o Senhor porque ele é soberano. O verso 4 e 5 mostra por que ele é soberano. Olha o verso 4. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Verso 5. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos, os continentes. Entendeu por que Deus é supremo? Deus é supremo pelo simples fato de as profundezas da terra estarem em sua mão. De as alturas dos montes gigantes, pertencerem a ele. Pelo simples fato de que foi ele que fez o mar e a terra. Por isso ele é supremo.
Por isso eu o louvo e eu o adoro. Só que tem uma diferença muito interessante nesses 6 versos. Se você ler do verso 1 até o verso 5, o que o autor bíblico ele vai dizer? Que nós devemos. O que ele convida? Ele convida: cantemos, celebremos, saiamos ao seu encontro, vitoriemo-lo. A gente encontra esses 4. Todos esses 4 convites dão uma ideia de louvor, de festa, de festejar, de se alegrar. Esses 4 primeiros convites dão a ideia de se alegrar, de festejar, de louvar, de se alegrar. Os 4 primeiros convites dão a ideia de louvor, se alegrar, festejar. E os 5 primeiros versos, que vai até o verso 5, a gente vê apenas o autor bíblico falando da criação, do mundo. Então ele fala, pelo fato de as profundezas da terra estarem nas mãos de Deus, a gente deve cantar a Ele, devemos celebrá-lo, devemos cantar louvores, devemos festejá-lo, devemos sair ao seu encontro, devemos tratá-lo como um rei. Um rei. Pelo fato de as profundezas da terra estarem em suas mãos, pelo fato de as montanhas serem dele, pelo fato de ele ter criado os céus, o mar, a terra, pelo fato de ele ter feito essas criações de céu, de mar, de terra, de montanha, de profundeza da terra, quando eu olho e vejo que Deus criou isso, o que eu faço? Eu o trato como um rei. Eu o festejo, eu alegro, eu canto, eu o louvo. Com essa ideia de felicidade. Não felicidade, com essa ideia de empolgação. Empolgação. Agora, olha o verso 6, que são os outros 3 convites. Vinde, adoremos, prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Quando eu olho para o mundo e eu vejo que Deus criou o mundo, eu louvo, eu canto, eu festejo, eu me alegro. Quando eu olho para mim e vejo que Deus me criou, eu adoro. Eu me prostro a Ele. Eu me prostro a Ele. Quando eu olho para fora e eu vejo a criação de Deus externa a mim, fora de mim, eu o louvo. Eu exalto, eu me alegro. Eu comemoro, vamos dizer assim. Como se fosse um rei chegando numa cidade. É a ideia. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos, saiamos ao seu encontro. Então é a ideia de um rei que chega numa cidade, por exemplo. Eu olho para a criação externa a mim. E eu vou louvar a Deus, como acontece, por exemplo, com um rei que chega em uma cidade. Agora, quando eu olho para mim e eu vejo que Deus me criou, eu me prostro a Ele. Eu me ajoelho perante Ele. Eu o adoro. Agora eu vou tratá-lo não como uma celebridade que chega. Agora eu vou tratá-lo como o Senhor. Agora eu vou tratá-lo como o meu dono. Como o meu Senhor. Como a minha fonte de vida. Agora eu vou entender completamente que Ele está totalmente acima de mim. Que Ele é infinitamente maior do que eu.
Então pegou essa diferença desses 6 versos, essa diferença muito interessante. Quando eu olho para fora, eu exalto a Deus. Quando eu olho para dentro, eu o adoro. Eu me prostro, eu me ajoelho perante Ele. É muito interessante essa diferença. Então que a gente tenha em mente esse olhar para fora e esse olhar para dentro. Exaltá-lo e adorá-lo. Reconhecê-lo como nosso Senhor. Reconhecê-lo como nosso dono, como nosso Criador. Como termina o verso 6, que nos criou. É por isso, é quando eu reconheço que Ele me criou, que eu vou adorá-lo, que eu vou me prostrar a Ele, que eu vou me ajoelhar perante Ele, que eu vou adorá-lo. Quando eu entendo que Deus me criou, eu o trato como meu Senhor, como meu soberano. Por isso que Ele é supremo. Por isso que Ele é Deus supremo, de acordo com o verso 3. Por tudo o que Ele criou. Tanto externo quanto interno. E é por isso que eu louvo. É por isso que eu adoro. Então, mais uma vez, respondendo a primeira pergunta que a gente fez lá de Salmo 33. Por que eu vou temer a Deus? Porque Ele criou e da forma que Ele criou. Salmo 95. Por que eu vou louvar a Deus e adorar a Deus? Pela criação externa e interna. Tem mais uma pergunta. E mais um texto que vamos ler. Romanos capítulo 1. Vamos lá para Romanos agora. Romanos. Romanos capítulo 1. No verso 20. Diz o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então ele está falando um negócio e ele termina com esse tais homens são assim indesculpáveis. Mas o foco desse tema é da primeira palavra, porque, até criadas. Como que Deus se manifesta? Como que eu enxergo as características de Deus? Como que eu enxergo a Deus? Como eu posso entender melhor quem Deus é? Como que eu posso compreender melhor, enxergar melhor e ver melhor quem Deus é de fato? Ou pelo menos um pouquinho, por meio das coisas que foram criadas. Os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu poder, a sua divindade. Tudo isso se manifesta aonde? Na criação. Então, de novo, a resposta é criação. Mais uma vez a resposta é criação. Mais uma vez a resposta é criação. Por que eu temo a Deus? Por causa da criação. Por que eu louvo e adoro a Deus? Por causa da criação. Aonde que Deus se manifesta? Na criação. Não é à toa que a primeira característica que a Bíblia traz de Deus é que Ele é criador, como a gente viu no vídeo passado. Não é à toa. Em toda a Bíblia, de Gênesis 1 a Apocalipse 22, a gente vê Deus criando. A gente vê constantemente aí sendo levantada essa lembrança de que Deus criou. Deus criou, Deus criou, Deus criou, Deus criou, Deus criou. Tudo se baseia, de uma forma bem geral, na criação. A criação é fundamental para entender a Deus, para enxergar a Deus. Tanto a criação por fora
externa a mim quanto eu. Deus se manifesta na criação. Deus é criador e ponto. Entendeu por que a gente tem que ler a Bíblia com a mente bem ligada nisso? Inculcado na mente que Deus é criador. E ponto. E a Bíblia vai nos lembrar disso constantemente. Constantemente ela vai nos falar isso. Vai nos lembrar. E a nossa relação para com Deus, nesse tema, se baseia no simples fato de Ele ser o Criador. Então, estudando esse tema da criação, a gente entende que a nossa relação para com Deus, nesse caso, pensando aqui na questão criador e criatura, a minha relação com Deus é o quê? Ele me fez. Ele me fez. É óbvio que eu vou adorá-lo. É óbvio que eu vou respeitá-lo. É óbvio que eu vou segui-lo. Cara, ele me fez. Pensa num pai e numa mãe e o seu filho. Por que o filho respeita o pai e a mãe? É uma questão óbvia. É óbvio. Um filho já reconhece que seus pais estão acima dele. Em poder, em autoridade. E com Deus é a mesma coisa. Nós, como criaturas, entendemos que temos um pai, que temos um Criador, que está acima. Que tem autoridade sobre nós. Que nos governa. E que nos ama. Esse é o ponto crucial da coisa. E para fechar com chave de ouro, abre aí a sua Bíblia em João, capítulo 1. João, capítulo 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Só que está falando de quem? João ali, começo, né, do livro de João, vem tratando de Jesus. Né? Então, nesse verso 3 está falando de quem? De Jesus. De Jesus. Concluímos assim que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Jesus. Quem fez as coisas? Jesus. Então sim, Jesus é Criador. Para fechar com chave de ouro e entender, sim, Jesus é Criador. Sim, a Trindade é Criadora. Para fechar com chave de ouro. E quando a gente fala que nós vamos louvar a Deus, adorar, temer, respeitar, enxergá-lo na natureza, tudo isso se atribui também a Jesus. Então eu vou louvá-lo, eu vou adorá-lo, eu vou respeitá-lo, eu vou amá-lo, eu vou reconhecê-lo como meu Criador, pelo fato de ele ser o Criador. Isso sem levar em conta o sacrifício de Jesus. Estamos falando de criação. O tema agora é criação. Pelo simples fato da criação, eu entendo que eu devo louvar, temer, obedecer, adorar a Deus. Se a Bíblia tivesse um verso, no princípio criou Deus os céus e a terra, a gente já conseguia tirar daí muita coisa. Muita coisa. Entendendo que neste princípio falamos no último vídeo. No princípio de Gênesis 1:1, Jesus está ali. O Espírito Santo está ali. Então, no primeiro verso da Bíblia, eu entendo que eu louvo, que eu engrandeço, que eu temo, que eu respeito, que eu adoro, que eu amo a Trindade, porque ela é soberana a mim.
porque ela criou tudo, externo e interno. Ela criou o outro e me criou. Isso que deve moldar a nossa relação para com Deus, a nossa forma de enxergar a Deus, entendendo em primeiro lugar que Ele é Criador, que Ele é o meu e o seu Criador, e que Ele é soberano, que Ele é supremo. Por isso, devemos respeito a Ele, devemos temor, devemos obediência. Lógico, podemos escolher, mas de uma forma racional e lógica. Devemos. Ele não obriga, porque Ele é amor. Mas o convite que Ele nos faz é aquele convite que lemos em Salmo 95. Olha para tudo, olha para o mundo, fora e dentro de você. E entenda que temos um Criador. E temos a oportunidade de viver com este Criador. Cabe a nossa decisão. Cabe a gente escolher agora se eu vou reconhecer a Deus como o meu Criador e o Criador de tudo ou não. Lembrando que o fato de eu reconhecê-lo ou não como meu Criador não vai mudar muita coisa para ele, mas vai decidir o nosso destino. Pensa nisso. Vamos orar? Vamos fazer uma oração? Pai, que o Senhor nos ajude a sempre te louvarmos, temermos ao Senhor, respeitá-lo, obedecê-lo, amá-lo, adorá-lo, e que a gente sempre entenda que o Senhor é Criador, que antes de tudo o Senhor é Criador. Ajuda a gente a enxergar as tuas características. Ajuda a gente a te conhecer mais através da natureza, através da tua criação. E ajuda a gente a praticar tudo isso que o Senhor nos aconselhou a fazer, como lemos hoje. Que a gente entenda também que Jesus e o Espírito Santo estavam lá no princípio e que temos uma trindade soberana. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Espero que você tenha gostado. E a gente se vê aqui daqui a algum tempinho. Não sei quando você está assistindo aqui, mas a gente se vê em breve, tá bom? Fique com Deus e que sejamos filhos da luz.